meditação. Dessa vez o tema de hoje será dons espirituais. Eu convido a todos vocês a abrirem as suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 4. A minha versão é NVI, tá? Vamos lá. Versículo 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum, pelo Espírito. A um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de cura, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então, aqui hoje a gente vai falar sobre os dons do Espírito Santo. Os 9 dons do Espírito são distribuídos para a igreja. Somente pessoas que aceitaram e membros da igreja, que aceitaram Jesus e membros da igreja que podem receber esses dons do Espírito, tá bom? E esses dons são distribuídos em 3 categorias. A primeira categoria é chamada de revelação. É onde tem a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria e discernimento dos Espíritos. A palavra de conhecimento é o momento que você está orando por uma pessoa e o Espírito Santo te revela algo que a pessoa está vivendo ou algo do passado da pessoa, onde você traz uma palavra de consolo, uma palavra de encorajamento, uma palavra de força para essa pessoa. A palavra de sabedoria, um exemplo para ficar mais claro, é quando Josué é chamado perante ao faraó e ele interpreta os sonhos de faraó e dá um conselho ao faraó, ou seja, é onde você está orando por uma pessoa ou você está conversando com uma pessoa e o Espírito Santo te dá uma instrução onde você vai dizer a essa pessoa algo que ela vai optar fazer ou não fazer, mas é um conselho de um caminho que ela deve seguir para ela conseguir alcançar ou resolver algo, tá? Discernimento de espíritos. Um exemplo é que você pode ver tanto anjos ou como você pode ver espíritos malignos. Um grande exemplo é onde Maria recebeu a visita do arcanjo Gabriel e ele anunciou a ela que ela seria mãe de Jesus. Ela foi capaz de enxergar um anjo. Esse é um dom de discernimento do Espírito. A segunda categoria é dom de poder, onde temos o dom da fé, o dom de cura de enfermos e o dom de sinais de milagres. O dom da fé é um dom passivo, é um dom que você recebe do Espírito Santo. Como assim? É onde você se torna vitrine, você se torna exemplo para os demais cristãos. Um exemplo são os apóstolos, onde eles tiveram morte de mártires. Eles estavam ali expostos para todos, então eles tinham um dom de fé dado pelo Espírito Santo para eles confirmar o Evangelho, terem força, continuarem ali dando esse exemplo de fé. O segundo dom que entra nessa categoria é o dom de cura de enfermos. É onde vamos orar por uma pessoa e através de declarações, aí já é um dom ativo, através de declaração, através da oração, uma vida é curada. Um exemplo é quando Pedro ele estava entrando no templo e um homem pediu para ele esmola e ele não tinha esmola, mas ele tinha fé. Então ele proferiu uma oração a esse homem e esse homem foi curado. E o terceiro é o de operação de milagres. Um grande exemplo é quando o Senhor quando Jesus transformou a água em vinho, que é a operação de milagres e maravilhas.
também tem este dom. A terceira categoria é manifestações verbais. Hoje tem a profecia, variedades de língua e entendimento. A profecia, elas são palavras inspiradas para fortalecer algo que o próprio Espírito Santo já tem ministrado naquela vida. Um exemplo, o Senhor já ministrava em minha vida que eu ia seguir a carreira de fisioterapia, e aí a profissão de fisioterapia, e aí ele ministrava isso dentro do meu coração. Mas ele usou a vida da minha mãe, ele usou a vida de um profeta durante uma ministração para confirmar que aquilo que ele estava ministrando, no meu coração era verdade, era o próprio Senhor que estava falando no meu coração. Então, o Senhor, ele confirma através de profecias aquilo que ele tem ministrado no nosso coração. Só uma observação, às vezes a gente tem que ter muito cuidado com palavras de profecia, porque nem sempre o que alguma pessoa fala realmente é uma palavra vinda do coração de Deus. Para você ter certeza que aquela profecia vem do Senhor, aquilo que aquele homem ou aquela mulher de Deus está falando tem que ser compatível com o que o próprio Espírito Santo do Senhor tem trazido no seu e no meu coração. Tá bom? A variedade de língua é um dom de edificação. É onde o Senhor edifica não somente a nós, mas Ele também utiliza a variedade de língua para edificar a sua igreja. Tá bom? É um dom de edificação. Existem dois tipos de oração: a oração consciente e a oração em línguas. Muitas das vezes, a pessoa que vai orar em línguas, ela não compreende o que ela está orando. É onde o nosso espírito se comunica com o Espírito de Deus. E às vezes a pessoa compreende o que ela está orando em línguas. Aí entra o dom de entendimento. Nem é sempre todo caso que a pessoa tem um dom de variedade de línguas que ela vai ter o dom de entendimento. Tá bom? O Luciano Subirá, ele deu um exemplo que é bem legal, que às vezes acontece que uma pessoa tem o dom de variedade de língua e a outra entendimento. E o Senhor utiliza as duas pessoas para ministrar na igreja, trazer uma mensagem na igreja. Quando se une esses dois dons, ele se assemelha ao dom de profecia. Eles se assemelham, eles não são um dom de profecia, mas eles se assemelham ao dom de profecia. Lembrando que o dom de profecia e o dom de variedade de línguas, juntamente com o dom de entendimento, eles são para consolação, exortação, edificação e ajuda no processo. Todos os dons, eles devem ser utilizados de forma simples, porque o Espírito Santo, ele se manifesta de forma simples e direta. Aquilo tudo, quando tem algo muito exagerado, não provém do coração do Senhor, porque o Senhor, ele deixa na palavra dele que ele usa as coisas simples desse mundo para confundir os sábios. Então use os dons do Espírito Santo que ele já ministrou, já trouxe em seu coração de forma simples, com sabedoria, porque é assim que o Senhor deseja de nós, que vocês sejam tocados, que vocês sejam encorajados, que vocês ativem os dons do Senhor que Ele já derramou sobre a vida de vocês, que vocês não tenham medo, mas sejam guiados pelo Espírito Santo a ministrar, a utilizar esses dons, e que a paz de Deus seja com vocês. Somos um para que o mundo creia e siga Jesus.